Amém. Boa noite a todos, paz do Senhor. Espero que você esteja bem, espero que você esteja disposto essa noite a ouvir a palavra do Senhor e ser ministrado por ela. Nós separamos a nossa quinta-feira para estudarmos a palavra de Deus. Então, nós temos a nossa escola bíblica noturna. Como nós não temos escola bíblica dominical, que acontece domingo de manhã, nós então decidimos ter a nossa escola bíblica no meio de semana à noite, né? E decidimos que isso
seria feito nas quintas-feiras. Retomamos a escola bíblica noturna antes do início da pandemia, e logo na sequência a pandemia veio mudar toda a nossa realidade e nós então continuamos ela aqui online, né? E provavelmente vamos manter esta escola bíblica noturna online ainda por um bom tempo, né? Porque nós sabemos que temos que tomar todos os cuidados necessários neste tempo de pandemia. Eu quero que você agora faça o seguinte, meu irmão, na fé, na coragem, na ousadia que o Espírito Santo de Deus te dá. Você vai convidar pessoas a participar desta transmissão, onde nós vamos compartilhar um estudo deste mês, né? Eu encerrei o estudo sobre generosidade semana passada e agora daqui para o final do mês eu vou falar sobre discipulado, tá bom? E eu creio que é um assunto importante, é um assunto que creio que vai ministrar a sua vida. Nós vamos trazer questões práticas aqui a respeito do discipulado de Cristo. Então eu quero que você agora convide pessoas, tá bom? Que você envie o link, né? Que você chame a pessoa pelo WhatsApp para que ela possa ser ministrada pela palavra do Senhor. Não, eu sempre insisto em algo, né, nesse tempo todo. Se a pessoa já congrega e ela tem sido ministrada, glória a Deus por isso. Essas pessoas já estão sendo ministradas. O nosso alvo é ministrar a nossa igreja local e aqueles que não têm ouvido a palavra do Senhor. Então, faça esse esforço agora, né? Seja generoso, tenha um coração disposto a anunciar a palavra. E agora nós temos, de certa forma, essa facilidade, porque podemos fazer isso online, tá bom, queridos? Então peço que você compartilhe esse tema que nós vamos abrir hoje, vamos seguir com ele ao longo deste mês. Ele é um tema importante, mas também que tem algumas questões bem práticas que nós vamos abordar, tá bom? Então, sempre no início das nossas transmissões, nós insistimos para que você compartilhe. E principalmente, né, chame os irmãos da igreja que congregam conosco na nossa igreja local e aqueles que você conhece, que sabe, precisam ouvir a palavra de Deus, precisam ser ministrados. Vamos fazer isso, né, queridos? E que o Senhor nos dê graça de entendermos a verdade dele, amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração para que Deus ilumine a nossa mente e possamos entender aquilo que está contido nas Escrituras sobre discipulado, amém? Vamos orar. Pai, nós apresentamos diante de Ti, Deus, as nossas vidas. Eu quero orar por mim, por todos aqueles que estão ouvindo, Deus, agora essa palavra, aqueles que vão ver essa palavra depois, Deus, pelo Face ou pelo YouTube. Eu peço que o Espírito Santo do Senhor ilumine as mentes e que possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo, Deus, no conhecimento da Sua verdade. Eu creio que a Sua verdade é que liberta, né? A verdade é transformadora, Pai. E nós nos colocamos em submissão ao Espírito Santo para que Ele ilumine a nossa mente segundo a Sua vontade, que nós possamos compreender a Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Eu gostaria de compartilhar, né, como eu disse, o tema dessa EBN é discipulado cristão, ou discipulado de Cristo. Eu pensei sobre alguns temas que eu poderia ministrar esse mês e refletindo um pouco sobre aquilo que eu entendia que era importante para esse momento, eu decidi ministrar sobre discipulado, né? Resgatar essas ministrações, né? Nós já falamos muitas vezes, de diversas formas e abordando sobre vários ângulos a questão do discipulado cristão na igreja local, mas eu acredito que sempre é um ensino que precisa ser reforçado, né? E por isso estamos aqui essa noite para reforçar esse ensino e espero que você
seja ministrada, amém? E antes de começarmos um estudo como esse, uma das coisas que eu não posso deixar de enfatizar e falar, irmãos, para que não haja nenhum tipo de dúvida sobre do que eu estou tratando aqui, é que ninguém, absolutamente ninguém, está autorizado por Deus a fazer discípulos para si mesmo. Nós fazemos discípulos para Cristo. Como fazemos isso? Quando nos encaixamos na missão de Deus para este mundo. Então, por que isso é tão importante dizer quando nós vamos começar um estudo sobre discipulado? Porque já se falou tanto de discipulado, na verdade, se você é uma pessoa convertida há mais tempo, sabe que o movimento de discipulado começa na década de 80. E ele vai se desenvolvendo ao longo da década de 80, década de 90 e chega até nós com muitas variáveis, muitas variáveis. Das mais sensatas e equilibradas até as mais loucas e completamente distorcidas à luz da palavra de Deus. Então nós temos uma gama de informações sobre discipulado que circula no meio cristão, que é a base para o funcionamento de muitas igrejas. Então é um assunto ao mesmo tempo importante, mas também difícil de lidar por essas várias vertentes que existem. Mas eu creio que a Bíblia nos mostra algumas coisas que não tem para onde fugir, né? Nós viemos de uma formação, muitos que estão conosco, de um modelo de igreja que tinha como pressuposto básico o discipulado. Mas aquele tipo de discipulado que era um pressuposto básico daquele modelo de igreja que nós abandonamos em 2012, ele não era saudável. E foi por isso que nós abandonamos. Porque nós estávamos mais endereçados no discipulado de Cristo, no discipulado bíblico. E temos nos esforçado até hoje, como igreja local, na verdade, para entendermos o que significa e como fazer isso acontecer, queridos. Nós também não chegamos lá e nós também não estamos querendo inventar a roda, porque não existe isso. O que precisamos saber sobre discipulado encontramos nas Escrituras, amém? Então eu preciso enfatizar, estou dando muita ênfase nisso antes de entrar no estudo propriamente dito, para que não haja nenhum tipo de distorção sobre do que eu estou falando. Nós não somos autorizados a fazer discípulos para nós. Nós somos chamados, segundo a grande comissão, para formarmos discípulos para Cristo. Então, nós temos que até tomar cuidado com algumas expressões que nós usamos. O meu discípulo. Não. Às vezes, eu sei que isso não é feito por mal, mas o pronome possessivo, quando se trata de discipulado, não cabe bem. Entendeu? Pronome possessivo meu. Quando se trata de discipulado, não cabe. Porque ele não é nosso, o discípulo não é meu, não é seu, e nem ao menos da nossa igreja local. O discípulo é de Cristo, amém? Então essa é a base fundamental que nós temos que lançar antes de falarmos sobre qualquer coisa sobre discipulado. Então, mas eu estou ensinando alguém, eu estou ministrando a vida de uma pessoa. Essa pessoa, ela tem aprendido do Evangelho através da minha vida. Glória a Deus por isso, querido. Mas nem por isso o discípulo deixa de ser de Cristo. Ele é de Cristo, ele não é seu. Né? Em última instância, essa compreensão nos leva a entender algo que é tão simples. Nós não temos direito de posse sobre ninguém. E discipulado não nos dá direito de posse sobre ninguém, não dá direito de manipular, não dá direito de impormos as nossas vontades, de criarmos sistemas religiosos em cima da opressão do outro, do constrangimento alheio, não nos dá essa autoridade. Na verdade, a relação que nós temos quando se trata de ensino bíblico e formação do outro é muito mais uma relação de servo. Na verdade, Jesus, o maior discipulador de todos, ele veio na condição de servo. Então, nunca desvincule discipulado de serviço. E é quando a gente perde essa noção, então, que se cria os grandes desvios. Você percebe hoje pastores sendo idolatrados porque eles não estão formando discípulos para Cristo, e sim para eles mesmos.
Dito isso, eu quero dizer, a Bíblia fala que você deve honrar aqueles que estão te instruindo, aqueles que cuidam e zelam pela sua vida, que ministram a palavra. A Bíblia diz isso. Mas ela não diz para você idolatrar, para você seguir cegamente. Ela não diz nada disso. Então, honra não tem nada a ver com essa mentalidade. Você tem todo o direito de questionar um líder, você tem todo o direito de questionar um discipulador, você tem todo o direito de discordar, né? E fazer isso da melhor forma possível, de uma forma saudável, equilibrada, para que haja diálogo e essas coisas funcionem. Amém? Eu precisava e preciso lançar essa base fundamental antes de entrar nesse assunto, porque senão, o que acontece? Nós vamos atrelar esse ensino a uma mentalidade que nós não concordamos, que ela é velha, que ela é ultrapassada do meu ponto de vista, que ela continua sendo utilizada em muitos segmentos, mas que nós dizemos não a ela, tá bom? Ninguém tem o direito de formar discípulos para si mesmo. Formamos discípulos para Cristo. E a relação de discipulado que nós exercemos com relação a outras pessoas, como Paulo exercia com Timóteo, é uma relação de serviço. Paulo servia Timóteo, para que Timóteo pudesse conhecer a verdade e então formar outros discípulos. E Paulo não tinha o direito de posse sobre Timóteo. É muito importante a gente dizer isso. Timóteo era um fiel discípulo amado de Paulo, mas Paulo tinha plena consciência que Timóteo, antes de ser discípulo dele, era discípulo do Senhor Jesus. Quando nós compreendemos essa verdade, então podemos entrar na questão essencial daquilo que nós precisamos falar ao longo dessas semanas aí que virão. Acho que são 4 semanas, se eu não me engano, nesse mês ainda que nós temos, né? 4 quintas. Então, por isso eu coloco o tema como, aqui está escrito discipulado, né? Mas é o discipulado de Cristo. Aqui na plaquinha, né, está escrito discipulado, mas eu quero falar sobre o discipulado de Cristo. Queridos, onde nós vamos aprender sobre o discipulado de Cristo? Nós vamos aprender sobre o discipulado de Cristo em toda a Escritura. Mesmo no Velho Testamento, nós vamos aprender sobre discipulado, é claro, porque a Escritura ela nos revela o Deus triuno, né, a Trindade. Então nós temos condições de aprender sobre a relação de ensino, né, e de discipulado em qualquer lugar. Mas eu quero trazer para vocês aqui a questão da relação de Jesus com os seus discípulos. Porque eu acredito que é o maior modelo de discipulado que nós temos para nos inspirarmos, né? É como Jesus lidava com os seus 12 discípulos, né? E dessa relação nós podemos extrair princípios, queridos, espirituais, que se manifestam na formação da identidade, do coração de um discípulo. Quando você olha como Jesus se relacionava com os 12, e os desafios, as palavras, você percebe como Jesus ia instruindo e ensinando esses discípulos no dia a dia, para que eles pudessem então serem transformados segundo a vontade de Cristo, né? E então se converterem de fato, de verdade, em verdadeiros discípulos do Mestre. Amém? E é sobre isso que eu quero tratar aqui. Então, assim, o maior modelo de discipulado que nós temos é Jesus. Se nós queremos entender o discipulado de Cristo, o discipulado cristão, nós temos que olhar para Jesus e como ele se relacionava com os seus 12. Insisto, nas Escrituras todas vamos encontrar muita coisa importante, mas eu quero focar nessas relações. E nós vamos fazer esse estudo todo em cima do livro de Mateus, tá bom? Então nós não vamos sair do livro de Mateus ao longo dessas semanas. É claro, eu sempre digo isso, não tem como esgotar esse assunto. Se eu fosse tentar esgotar esse assunto, eu não conseguiria, pela minha própria limitação, é claro. Mas mesmo que eu fosse esticá-lo, ele poderia se transformar num estudo de 10 partes ou até mais. Porque isso é muito amplo, mas eu quero trazer questões importantes que vão nos ajudar a entender como o coração de um discípulo é formado, como a mentalidade de um discípulo vai sendo transformada pelo agir do Espírito Santo na vida dele, pela palavra de Cristo, porque aqui nós estamos tratando de Jesus falando com os seus discípulos.
E hoje nós estamos tratando pelas Escrituras de Deus triuno falando conosco. Por isso existem as Escrituras para nos auxiliar nessa tarefa maravilhosa que é sermos discípulos do Senhor. Amém? Então, Jesus, queridos, investiu nos 12 e transformou homens comuns, como eu e você. E não há problema nenhum em ser comum. Na verdade, é uma bênção ser comum. Mas Deus investiu em homens comuns e transformou esses homens em apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado. E é esse significado que é importante a gente se lembrar quando se trata do termo apóstolo. É claro que na questão dos 12, ela teve um peso maior dos 12, dos 12 que se tornaram 11, depois se tornaram 12 novamente, porque Judas morreu, mas Matias foi colocado no lugar dele. Mas eu quero dizer o seguinte, que Jesus, trabalhando com esses homens, transforma homens simples e comuns em enviados por ele, para anunciar o evangelho do reino. Ele quer investir na minha vida e na sua vida. Cabe a você dizer sim e amém a isso, amém? Então, eu gostaria de hoje abordar à luz das Escrituras, e nós vamos trabalhar esse tema aí durante esse mês, essas características do discipulado cristão que nós encontramos na relação entre Jesus e os seus discípulos, tá bom? Provavelmente toda semana nós devemos abordar 3, porque eu normalmente sigo a regra dos 3, Mas eu quero que você fique bem atento a isso, porque isso fala sobre o que é ser cristão, na verdade, Como nós vamos nos entender como cristãos? Muitas pessoas dizem assim, eu sou cristão. Tá, legal. Todo mundo pode dizer que é cristão. Eu, particularmente, hoje até tenho uma certa dificuldade, uma rejeição ao termo evangélico, porque ele ficou tão desgastado, e tão perdido no meio de tantas bobagens ditas, que eu nem gosto muito desse termo evangélico, mas apesar de achá-lo muito oportuno, mas infelizmente ele se perdeu ao longo da caminhada cristã. E o movimento evangélico, em minha opinião, no Brasil, está sofrendo uma crise de identidade tremenda. E está precisando passar por um processo de restauração e reestruturação. Então eu não gosto de me identificar como evangélico mais, eu me identifico como cristão. Ah, mas você está fora do sistema? Não estou fora do sistema. Não, na verdade eu estou fora do sistema, mas eu continuo pertencendo ao corpo, à igreja, é o que me interessa. Eu não concordo com o sistema, mas eu pertenço ao corpo. Então eu continuo sendo um com os meus irmãos, só que eu não discordo do sistema evangélico. Então são coisas bem distintas. E eu acredito, queridos, que Deus quer formar em nós nos tornar robustos no que diz respeito a sermos cristãos. Então, esses estudos vão nos dar uma linha mestra para você perceber, será que eu sou cristão? Será que o Espírito Santo de Deus tem agido na minha vida? E se tem agido, onde eu posso melhorar? Porque esse é o grande desafio da vida, Primeiro, você perceber se você é cristão. Porque se você... A questão da conversão, do reconhecimento do senhorio de Cristo na nossa vida, tem a ver com a nossa eternidade. É uma questão existencial. Ninguém vai fugir dela. Você pode falar assim, eu não preciso disso. Não importa. Uma hora ou outra você vai bater na sua porta. Até rimou e ficou bonitinho. Não importa, A gente acha assim, o evangelho é para aqueles que estão sofrendo, estão passando por muita necessidade, aqueles que estão deprimidos. Não, o evangelho é para todos. E chegará um momento em que todos comparecerão diante de Deus. Mas eu não acredito nisso. Tudo bem. Isso não vai mudar a realidade do juízo final. Você pode acreditar ou não. Isso não altera em absolutamente nada a realidade do juízo final. Então a gente precisa primeiro entender
eu me estendo, né, às vezes, em alguns assuntos, mas porque eu acho importante. E não está nada disso escrito aqui, né? É a minha cabecinha doida. Primeiro que assim, a gente tem que saber se a gente é cristão, e eu insisto, todo mundo vai ter que lidar com isso, se não agora, depois, no pós-vida. Segundo, se você é cristão, então você sabe que o Espírito precisa trabalhar em você, diariamente. Porque a obra do Espírito acontece diariamente na vida do cristão. Ninguém converte e fica perfeitinho, cheiroso, limpinho, não existe isso. Então é um trabalhar de Deus na nossa vida que vai formando em nós o caráter de Cristo. O discipulado cristão é isso, né? O discipulado de Cristo em nós é assim que acontece. É na caminhada, e na caminhada Jesus vai nos instruindo e vai nos confrontando e vai nos moldando. Por isso o discipulado de Cristo tem algumas características, algumas marcas que o evidenciam. Foi assim que Jesus fez com os 12. Durante 3 anos ele ensinou esses homens. Num primeiro momento parece que não deu resultado, né, irmãos? Porque quando ele foi crucificado, a maioria debandou, mas deu resultado. Porque depois eles então retomam a caminhada e por causa deles o evangelho se espalha por todo o mundo e chega até nós, amém? Então, eu quero começar hoje aqui, né? Eu fiz essa longa introdução. E eu quero falar a primeira característica do discipulado cristão. A primeira característica que eu acho interessante do discipulado cristão é a renúncia da própria vida. Amém? Então vai lá para Mateus 4. Mateus 4, 18 a 22. Mateus, capítulo 4, 18 a 22. Amém? Olha só o que o texto da Bíblia nos diz aqui. Andando, versículo 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Nós vemos 2 situações idênticas aqui. Quando Jesus começa a formar o seu grupo, né, o seu grupo de discipulado, por assim dizer, ele começa a levantar os 12. Ele se encontra primeiramente com Simão, com Pedro e o seu irmão André. E Pedro e André eram empreendedores da área da pesca, eram pescadores. E Jesus chega para eles e diz: sigam-me. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. No versículo 20 você vê a afirmação: no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Aí então você continua e percebe que Jesus encontra com outros 2 irmãos, Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, que estavam fazendo a mesma coisa, pescando. Por quê, queridos? A cultura de pesca era comum naquele lugar. E eles estavam então preparando a sua rede. Jesus os chama. E versículo 22 diz assim: eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Irmãos, é interessante nesse texto, eu estou falando o seguinte: a primeira característica do discipulado cristão é a renúncia da própria vida. Jesus chega para esses 4 homens com a mesma proposta. A proposta é a mesma: venham e me sigam. Jesus não oferece absolutamente nada para esses homens. Jesus não chega para eles e fala assim: venham e me sigam, porque eu sou um mestre que apareceu agora, eu te garanto que se você me seguir lá na frente, você vai ter o resultado disso. Provavelmente você vai ser um grande pregador, quem sabe vai sobrar aí um lugarzinho para você aí, você vai
conseguir, né, enriquecer, ou então, sei lá, qualquer outro tipo de proposta, né? Ou então como os coachings espirituais de hoje, né? Porque a bobagem do coaching entrou dentro da igreja, né? E aí os coachings prometem a mudança da sua vida se você cumprir, né? Você fizer como é que chama? Eu sempre esqueço a mudança de mentalidade, como é que é? Mindset. O único mindset que eu conheço é a ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. Não conheço outro. Então Jesus chega para esses 4 homens, irmãos, que estão trabalhando no seu próprio empreendimento e fala para eles: me sigam. Jesus não oferece nada para eles. O que Jesus está oferecendo para eles, sabe o que é? Renuncia a tudo que vocês estão fazendo, mesmo que isso seja importante para vocês e seja a base de sustento de vocês, da sua família, de vocês, me sigam. E sabe o que esses homens fizeram? Preste muita atenção, porque às vezes a gente não consegue compreender essa dinâmica espiritual. O texto diz, tanto para um quanto para outro, que a decisão deles foram imediata, a decisão deles foi instantânea. No mesmo instante, imediatamente, eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Ou seja, nós percebemos aqui neste texto, e poderíamos pegar vários outros textos, onde mostra que quando Jesus chega para uma pessoa, ele chama essas pessoas para segui-lo. A proposta de Jesus é: vinde após mim, vinde até mim e me segue. A proposta de Jesus é para que nos tornemos seguidores dele. Jesus, ele não vem nos atrair com apelos emocionais ou atrativos materiais para que o sigamos. A única coisa que Jesus faz é: vem e me segue. E sabe, irmãos, nós somente podemos nos tornar discípulos de Cristo se primeiramente, preste atenção nisso, deixarmos de ser discípulos de nós mesmos. Era isso que estava em jogo aqui, você entende? O que estava em jogo aqui é se esses 2 irmãos, os 4, né, no caso 2 pares de irmãos ali que cita na Bíblia, no caso ali primeiro Pedro e André, e no outro caso Tiago e João, se eles estavam de fato dispostos a abandonar tudo para seguir a Jesus. E preste atenção, irmãos, a renúncia da própria vida é um pré-requisito fundamental do discipulado cristão. A Bíblia diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Foi palavras do nosso Senhor. Quem quiser viver tem que morrer. Então não sei se você está entendendo a lógica do Evangelho. Você, como discípulo de Cristo, será chamado a renunciar à sua vontade em detrimento da vontade de Deus. Nós devemos, por assim dizer, nos apossar da vida que Ele tem para nós e abrirmos mão como consequência da vida que nós definimos para nós. Ciente que isso implicará em mudanças. Eu percebo que muitas pessoas querem viver o cristianismo, mas não querem abrir mão da sua própria vida. Eu posso te dizer, isso é impossível. Você não vai conseguir. Jesus, quando conversou com um jovem rico, ele se deparou com este problema. O jovem rico falou que queria seguir Jesus. E falou, inclusive, que era um bom guardador dos mandamentos, né? Era um homem bacana, retinho lá, fazia tudo certinho. Aí Jesus falou para ele: então, beleza, você quer me seguir, queridão? Faz assim, vende tudo que você tem. Tudo que você tem, dos pobres e me segue. Mas na hora, esse jovem rico ficou triste porque ele tinha muitos recursos. Ele virou as costas e foi embora. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não há como conciliar a sua vontade humana com a vontade de Cristo. Não há como você conciliar a sua própria vida com a vida de Deus.
Não há como você conciliar o seu caminho com o caminho de Deus. Não há como você conciliar, se manter como está e o discipulado de Cristo. Discipulado de Cristo pressupõe renúncia da própria vida. E o que vai acontecer? Meu irmão, muitas mudanças. A única coisa que eu posso te dizer, mudanças radicais vão acontecer. Porque às vezes você está vivendo em função dos seus sonhos. Deus vai querer que você faça outra coisa. Às vezes você está vivendo em função de um projeto financeiro que você construiu para a sua vida. Deus vai querer que você mude isso. Às vezes você está vivendo em função dos seus próprios desejos carnais. Deus vai falar para você renunciar a esses desejos carnais. E por aí vai. Então não tem como. Quer ser cristão? Tem que renunciar à própria vida. Não tem outra escolha, não tem outra opção, não tem outro caminho. Por isso, quando esses homens foram chamados, eles largam imediatamente. Quem fica titubeando, não segue. Tem uma passagem que eu acho que até aqui mais em cima, eu não vou me lembrar aqui, eu li um capítulo, mas a minha cabecinha ela não está assim 100%, então às vezes eu esqueço algumas coisas, tá, irmãos? Mas enfim, se não tiver aqui, não vem ao caso. Quando um cara fala assim, Jesus, eu quero te seguir. Aí Jesus fala assim, ô cidadão, deixa os mortos enterrar os mortos, vem e me segue. Parece até uma certa insensibilidade de Jesus, não é não. O que Jesus estava fazendo ali é mais uma vez confrontando uma pessoa, ver se ela tem disposição de renunciar a tudo. Tudo. Não que Jesus não prezasse pelo fato dele prestar as suas últimas homenagens, por assim dizer, aos seus mortos, aquelas pessoas que ele tinha perdido, mas porque Jesus está, na verdade, fazendo uma proposta para ele. Vamos ver até onde você consegue lidar com o fato de abrir mão de algo que é significante, mas não é maior do que o reino de Deus. Então é isso. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando nós começamos a falar sobre o discipulado de Cristo, primeira coisa que nós vemos no trato de Jesus com seus 12 é que ele chama para uma renúncia da própria vida. Amém? Então, não tem para onde fugir. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar hoje. A segunda característica é que no discipulado de Cristo, surge algo, confiança em meio às adversidades. Amém? Vamos lá para Mateus 8. Mateus 8. Nós vamos ler do 23 ao 27, passagem conhecida por muitos. E eu quero ler com você. Então, eu estou falando sobre o discipulado de Cristo, e a primeira coisa que eu disse é que uma característica do discipulado de Cristo é a renúncia da própria vida. A segunda é confiança em meio às adversidades. Olha o que o texto bíblico diz em Mateus 8, 23 a 27. Diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Bonança era o nome de um seriado. Bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queridos, Jesus pega um barco, coloca os discípulos no barco, e de repente, para atravessar ali aquela região, o mar se torna violento, há uma mudança ali repentina, e vem uma violenta tempestade que assola aquele barco. E é interessante que enquanto fala que as ondas inundavam o barco, os dois estavam desesperados, Jesus estava dormindo. É interessante, né? Você imagina as ondas entrando dentro do barco, 12 homens desesperados. Eles olham para o mestre e vê Jesus dormindo. Meu irmão.
Eu vou te falar um negócio, viu? A gente olha a situação e fala assim, esses homens não tinham fé. Se coloca na situação deles. Aí você vai ver que não era tão simples como se imagina, né? E aí eles foram chamar Jesus, né? Eles estavam, vamos usar aquela expressão que a gente usa, né? Eles estavam vendo a avó pela greta. Essa expressão é uma expressão antiga, lá de Minas Gerais, vendo a avó pela greta. Eles estavam desesperados e eles vão acordar Jesus. Senhor, salva-nos, vamos morrer. E aí Jesus dá uma dura neles antes, irmãos. Jesus, ao invés de acalmar esses homens, dá uma dura. Jesus diz para eles assim, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele vai e com a palavra, uma ordem dada por Cristo, porque você tem que entender que o Deus triuno governa sobre toda a terra. Tudo está sob o controle dele. Pela palavra dele, ele pode mudar tudo. O mar se acalma, o vento para, ele repreende os ventos e o mar. E então se acalma. Os homens ficam perplexos diante daquilo e é claro, nós ficaremos do mesmo jeito. Mas isso aqui nos ensina algo quando se trata de discipulado cristão. Nós precisamos ter confiança em meio às adversidades da vida. O discípulo, queridos, é chamado a viver pela fé. E a fé é aperfeiçoada em meio às adversidades. Olha que ciclo louco que nós precisamos entender. Vida cristã, discipulado cristão nos conduz a viver pela fé. E o desejo de Cristo é que a nossa fé seja fortalecida. Ela aumente, porque ele fala que aqueles discípulos tinham uma fé pequena. Se aqueles discípulos tinham uma fé pequena, significa que pode existir uma fé grande. Ok? Então acho que não... É uma coisa meio óbvia aí, né? Então Jesus está lidando com homens que estavam aprendendo. Talvez você e eu e muitos de nós temos uma fé pequena. Mas o chamado de Cristo é para que nós tenhamos a nossa fé aprimorada nele. Para que nós possamos, então, manifestar essa fé, esta confiança. Tá? Porque esses fé e confiança estão intimamente ligados, né, irmãos? Em meio às adversidades. E aí é que entra o grande problema da história, é que fé é fortalecida nas adversidades. O discípulo cristão, queridos, passa necessariamente o discipulado cristão passa necessariamente pelo medo, pela dor, pela insegurança e pelo sofrimento. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nosso Deus, então quer dizer que todo cristão ele tem uma tendência ao sadismo, né? Ao masoquismo. Não, ao sofrimento, a sofrer. Não, queridos. O que eu estou querendo dizer é uma coisa que é clara nas Escrituras. A fé é fortalecida na adversidade. E se nós estamos no caminho do discipulado de Cristo, certamente iremos ter que lidar com as mesmas. Aqui, essa diversidade é uma diversidade muito clara. Esses homens estavam com medo de morrer. E então Jesus entra em ação e resolve o problema, mas também instrui esses homens. Vocês agiram com pouca fé. Então, é importante a gente entender isso. E é importante também lembrar que esse estado de sofrimento não é um estado contínuo na vida cristã. Eu não estou aqui, irmãos, dizendo que nós vamos ter que sofrer a vida toda. Não, não é isso. Pode até a vida acontecer e sabemos que a vida que nos importa e nos interessa é aquela que vem na eternidade. Mas não é disso que eu estou falando. Eu só estou falando que como cristãos, nós sempre lidaremos com os mares agitados, com os ventos e as tempestades. É isso. Então, nós, sabedores que nós sempre lidaremos com essas situações, Deus se utiliza delas para fortalecer a nossa fé. O discipulado de Cristo passa necessariamente
pelo sofrimento, pelo medo, pela dor, pela insegurança e por vários outros sentimentos que tentam abalar o nosso coração. Eu vou repetir, não existe a menor possibilidade de você entender a lógica do discipulado cristão, tirando disso o sofrimento. Não tem discipulado cristão se você tirar o sofrimento. Não é masoquismo, não é, precisamos sofrer de graça, não, irmãos, porque o sofrimento, a dor, a tristeza e todas essas coisas têm um caráter purificador, tem uma capacidade de nos tornarmos pessoas melhores ou piores, depende de como nós reagimos, e tem a capacidade de fortalecer a nossa fé. Imagine esses homens, eles estão ali em perigo, porque, insisto, a água começava a entrar no barco, vê Jesus dormindo. Bate o desespero. Olha só, irmão, Jesus quando acorda, Jesus não fala para eles assim, fica tranquilo, de boa, eu estou aqui, vou resolver o problema. Não. Jesus não vira para ele e fala, estou aqui, gente, fica tranquilo, está tudo sossegado. Não, Jesus admoesta, Jesus corrige os discípulos. Vocês estão entendendo? Vocês nesse momento, ele fala assim, porque vocês estão com medo, com tanto medo, homens de pequena fé. Normal ter medo, o barco está afundando, ué. Só que o que Jesus espera de nós em meu sofrimento? Uma ação de fé e de confiança. Mas eu sou uma pessoa de pouca fé, então eu quero te dizer, pouca fé, é engraçado, né? Eu sou uma pessoa que tem uma fé pequena. Deus pode fortalecer a sua fé, aumentar a sua fé. É isso. E é no discipulado de Cristo que isso vai acontecendo. É no dia a dia, na caminhada. É a caminhada que nos ensina. Nós olhamos para trás e percebemos o que passamos e vemos como Deus cuidou de nós e nos ensinou naquelas situações, boas e ruins. Confiança em meio às adversidades. Eu não sou quem eu era antes da pandemia. Você não é quem você era antes da pandemia. Se você está melhor ou pior, eu já não sei. Entende? É outra história. Mas é importante a gente entender essa perspectiva do discipulado cristão. Ele passa necessariamente pelo sofrimento, onde os nossos medos, as nossas inseguranças, até a mesma nossa dor, é, por assim dizer, confrontada por Cristo. Amém? Para que a nossa fé seja fortalecida. E eu posso te dizer, irmãos, todas as vezes que nós enfrentamos uma provação e vencemos, nós nos tornamos mais resistentes. Eu posso te dizer isso por experiência própria. O couro vai ficando mais grosso. Bem mais grosso. Mas não no sentido de guardar mágoas e ressentimentos, porque esse tipo de couro grosso não presta. Se está tudo guardado dentro de você, está ruim. Eu estou falando no sentido da gente adquirir uma resiliência, capacidade de sofrer uma alta pressão e após essa alta pressão passar, retornar ao estágio inicial, ou à forma inicial. Isso é resiliência. Amém, irmãos? E vamos aqui então para a última característica. Eu sempre faço isso, retomo os pontos, né? Então eu falei primeiro que discipulado de Cristo implica em renúncia da própria vida. Falei também que discipulado de Cristo implica em confiança em meio às adversidades. E agora, discipulado de Cristo fala também sobre autoridade dada por Deus. Amém? Quando nós estamos no discipulado de Cristo, Deus nos dá autoridade. Amém? Abre a sua Bíblia em Mateus 10:1. Mateus 10:1. Mateus 10:1 diz assim, queridos. Olha o que o texto bíblico diz. E eu quero ler um texto aqui de baixo, deixa eu só pegar qual. Espera um pouquinho. Oi? Repete o título do tópico.
a autoridade dada por Deus. Uma das características do discipulado de Cristo é que nós recebemos a autoridade dada por Deus. Olha só o que o texto diz no versículo 1, Mateus 10, 1. Diz assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as enfermidades. Então, aqui nós estamos falando que Jesus deu autoridade para os discípulos para curar enfermos e expulsar demônios, ok? Logo após receberem a autoridade, no 5 diz o seguinte, eu vou pegar só, vou ler uma parte aqui para você entender. Diz assim: Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Num primeiro momento, o foco do ministério de Cristo eram as ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, pregue esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Então, depois ele fala: cura os enfermos, ressuscitem os mortos, purificam os leprosos, expulsem demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça. Então preste atenção aqui, queridos, eu estou falando de discipulado de Cristo, eu estou falando para você que o discipulado de Cristo nos leva à renúncia da própria vida. Pode me dar aqui, filhão. É a renúncia da própria vida. Eu falei para você que o discipulado de Cristo vai trabalhar na fé ou confiança em meio às adversidades. Se temos uma fé pequena, Deus vai fortalecer a nossa fé nas adversidades. Amém? E por último, hoje eu estou dizendo que o discipulado de Cristo, ele também passa por uma autoridade delegada por Deus. É interessante a gente parar aqui e pensar aqui rapidamente. Os discípulos recebem autoridade, mas para quê? Para expulsar demônios e curar todas as enfermidades. Mas na sequência Jesus fala: então agora que vocês receberam autoridade, eu estou enviando vocês. Eu estou enviando vocês com um propósito definido. Vocês não vão entrar em cidades samaritanas, vocês não vão pregar para gentios, vocês vão pregar para os da casa de Israel. Até porque quem pregou para os gentios, quem assume o ministério com os gentios é Paulo, né, irmãos? Então Jesus está definindo a missão. Então o que acontece aqui? É interessante, quando fala de discipulado de Cristo, fala em autoridade dada por Deus, mas essa autoridade, ela não é para que nós nos esbanjemos nela. Não é para que nós possamos bater no nosso peito, nos vangloriarmos, porque através de nós muitas coisas têm acontecido. Porque Deus deu autoridade para expulsar espíritos e curar todas as enfermidades. Esses homens veriam coisas grandes. E de repente, nós, como discípulos de Cristo, temos que entender que a autoridade dada por Deus não é a autoridade para o próprio benefício. Não é a autoridade para que você explore pessoas. Não é a autoridade para que você se vanglorie dela. Porque é fácil demais, irmãos. A gente faz um pouquinho de coisa a mais para Deus e a gente já se acha. Ou eu estou falando bobagem? Eu fico vendo aqueles cartazinhos dos irmãos, assim, muitas vezes, o grande evangelista que foi no... Os caras vão no 7º céu, no 8º céu, vai até mais... O Paulo foi até o 7º, né? Tem uns que... o 3º céu, eu não sei até qual céu que Paulo foi, enfim, esqueci agora. E foi no inferno 5 vezes. Eu não sei o que o cara quer fazer no inferno, mas tudo bem, né? Aí aquele outro, né? Aquelas placas de igreja que me deixam felizes, onde a figura do pastor está lá estampada de todo tamanho. Pelo amor de Deus, irmãos, a autoridade dada por Deus, ela tem um propósito. É cumprir a missão de Deus no mundo. E Jesus deixou para esses discípulos uma coisa muito clara: olha o que vocês vão fazer. E aí eu me pego assim pensando: caramba, o que nós estamos fazendo com a autoridade que Deus está nos dando? Nós somos discípulos de Cristo? O que nós estamos fazendo primeiro? O que nós estamos fazendo com a autoridade? Nós guardamos ela na gaveta e não usa? Está errado. Você está sendo negligente, tem que mudar de vida. E Deus vai te cobrar esse troço aí. Ah, mas Deus é amor, não cobra, tá bom. Eu amo meu filho e cobro ele todo dia. Verdade. Amor que não cobra não é amor.
Amor que não exige, que não deseja que você evolua e amadureça, não é amor. Não é outra coisa. Então Deus vai te cobrar assim. Se você está enfiando a autoridade que Deus te deu na gaveta e esquecendo isso, Deus vai te cobrar. A autoridade foi dada aos discípulos e a autoridade foi dada à igreja. Inclusive isso está nas Escrituras. Jesus recebeu toda a autoridade do Pai e ele entregou para a igreja. Então a igreja tem autoridade. Mas para que serve essa autoridade? Aí é que é interessante nesse caso aqui. E acho que serve para nós como um todo. A autoridade espiritual é uma ferramenta para realizar o ministério. E olha só o que eu quero dizer aqui para você. Jesus deixa muito bem claro para os 12 discípulos o que eles deveriam fazer. Não surge na mente dos discípulos. Irmãos, isso se chama dependência de Deus. A gente fica querendo inventar história. Olha, eu não aguento mais esse tipo de vida cristã, a gente fica querendo inventar história. Nós temos que fazer alguma coisa para o pessoal ficar na igreja. Nós temos que inventar umas campanhas. Irmão, quieta teu coração. Só faz o que Deus te mandou. Ali os discípulos iam falar, nossa, estamos expulsando demônio, tem gente sendo curada. Vamos lá nos gentios. Vamos na Samaria. Nós já não gostamos de samaritano mesmo. Vamos mostrar que é tudo endemoniado. E vamos sair expulsando demônio do samaritano. Jesus falou, vocês não vão fazer isso. Vocês estão entendendo? Vocês estão me entendendo? Então Jesus traz para eles uma compreensão clara de missão. E aí eu quero trazer uma coisa. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: o discipulado cristão acontece enquanto estamos trabalhando na seara de Deus. O discípulo de Cristo é formado enquanto trabalha na seara. Esses 12, nenhum deles estava pronto, como não estava pronto os 70, mas nem por isso deixaram de trabalhar. Então, se você fica muito preciosista, esperando um tempo oportuno para você começar a exercer a autoridade de Deus na sua vida e contribuir no ministério, porque a autoridade está ligada a ministério. Ministério significa serviço. Servimos quem? A Trindade. Pronto. Para você entender a lógica. Deu para entender, né? Então, o que eu quero dizer, mas eu preciso estar mais bem preparado. Irmão, tem isso não, irmão. Vai com os seus 5 pães e 2 peixes e cai para dentro. Vai fazer besteira, vai falar coisa errada. Vai. Aí você procura pessoas mais maduras e se instrui. Lê as Escrituras. Não é possível que nós vamos ficar esperando o quê? A volta de Jesus começar a querer pregar o Evangelho? Fazer a obra? Aí já não precisa mais, irmãos. A autoridade dada por Deus aos 12 e dada por Deus à igreja é para ser aplicada no ministério, no chamado, na vocação, na missão de Deus. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu, quando me converti, irmãos, eu me converti no mês de julho de 88. E eu converti numa igreja evangelística. Na época tinha um caráter muito evangelístico. Eu dou graças a Deus por este período da história da igreja em que eu não me converti, mas a primeira igreja que eu vim a congregar foi o Ágape. Quando ela tinha essa marca de evangelização na sua essência. Irmãos, eu converti em julho. E aí, toda quinta e sexta-feira, né, eu falei da minha conversão, foi em julho, toda quinta e sexta-feira tinha evangelismo de rua. Acabava o culto e a gente ia pra rua pregar. Eu estava lá, eu não vou convertido, nem sabia o que estava fazendo, às vezes só entreguei o folheto. Às vezes pegava uns doidos no meio do caminho, não sabia responder, tinha que pedir ajuda para os universitários. No carnaval de 1989, eu estava lá no meio do tumulto lá do carnaval. O pessoal que mora em Belo Horizonte lembra, né, que era perto ali daquela estação de metrô agora, né? E a gente lá pregando a palavra, e eu lá no meio. Eu não entendia quase nada do evangelho. Eu tinha 6 meses de conversão praticamente. Mas eu queria pregar. É coisa mais linda você pregar para o bêbado. O bêbado, ele te abraça, ele te chama, ele chora no seu ombro. Ele diz que te ama, nunca te viu, mas ele te ama. Eu abraçava. Tinha uns que a gente conseguia pegar o telefone, entrar em contato, ele nem lembrava que você tinha conversado com ele. Tão torto que ele estava. Pregava para todo mundo, irmãos. Pregava para todo mundo. Mas você é pastor. Não, gente, eu não era pastor, não. Eu era um adolescente de 15 para 16 anos que queria fazer parte do ministério, da obra de Deus neste mundo. E eu entendia, mesmo que de forma muito superficial, a autoridade que Deus tinha dado à igreja. Então Deus deu autoridade, mas para cumprir chamado.
E tem um negócio aqui que é importante dizer, a autoridade não é para você não é para você se locupletar com ela, não é para você se esbanjar nela, não é para criar um sistema para você se ensoberbecer com ela, não é para você, a autoridade de Deus é você criar um conglomerado evangélico gospel que no final preza pelo seu próprio benefício. Existe igrejas aí, queridos, eu não vou citar nomes não, e tem gente que fica com raiva quando cita, não vou citar nome porque eu não quero. Que é o seguinte, o dono da igreja, porque o dono da igreja não é Jesus, para mim, tá? Eu não estou questionando quem está lá dentro, que se é convertido ou não, porque eu acredito que muitos lá são convertidos. Estou falando sobre liderança. O dono da igreja é um dos maiores bilionários do Brasil. Preste atenção, que lógica tem essa? Você usar a autoridade que Deus te deu para você se enriquecer, você está em pecado. Pode falar o que você quiser, está em pecado. É pecado. É pecado. Fim. Então, nós precisamos entender essa lógica. Deus nos dá autoridade para que a gente cumpra a missão. E às vezes a missão que Deus nos dá não é nem a que a gente quer. Porque às vezes você está pensando que Deus quer que você faça uma coisa muito grande. E às vezes eu falo, não tem nada a ver com isso, filho. Baixa a tua bola. Você vai ser sempre uma pessoa que vai viver no anonimato. Legal. Melhor você só fazer o que Deus te manda. Não vai além. Então, por isso, como pastor e como comunidade cristã redenção, nós decidimos. Nós reconhecemos a autoridade de Deus sobre a igreja. E a autoridade que Deus deu à igreja. Mas nós também não ficamos inventando moda, não. Pessoas vão sair da igreja, vamos ver o que vão fazer para segurar jovem. O que segura jovem dentro da igreja é a ação do Espírito Santo, irmãos. Eu não vou ficar inventando moda. Nós temos que fazer aqui algum esquema para mudar, para o pessoal ver que nós temos uma linguagem mais jovem. Não vamos fazer isso não. Porque eu acho isso patético, para falar a verdade. Vira uma coisa caricata. Então o que eu sou? Eu descobri pelo meu filho que eu sou um cidadão da geração X, mas com fortes tendências à geração boomer. Se você não entende de gerações, depois você dá uma lidinha aí. Eu sou assim. A nossa igreja é uma igreja simples e vai continuar assim. Não ficamos inventando muita história. Só queremos cumprir com a missão. Só isso. É assim que nós vamos viver. Amém? Encerro esta minha mensagem hoje dizendo para você que nenhum dos discípulos, quando foram chamados, estavam prontos. Eu e você não estamos prontos, estamos sendo trabalhados. Mas a disposição pessoal deles em fazer a vontade de Deus transformou corações de pedra em coração de discípulo. Amém? Que Deus transforme o meu coração e o seu coração em um coração de discípulo. É essa a minha oração para mim e para você. Porque eu também não cheguei lá. Estou caminhando dia após dia para aprender de Jesus e querer viver a vida de Deus. Erro demais da conta. Às vezes passo do limite em algumas coisas, às vezes falo de um jeito que as pessoas não gostam, tenho que voltar atrás, cometo erros de liderança, peco como qualquer pessoa peca. Mas eu quero aprender. Eu quero ser um discípulo. Amém? Espero que você tenha esse mesmo desejo, em nome de Jesus, porque se você tem, nós estamos juntos para caminhar juntos. Ninguém está à frente nem atrás, estamos juntos. Amém, irmãos? Quero fazer uma oração, peço que você não saia da transmissão após a oração, para eu dar os avisos, e depois de eu dar os avisos, nós temos, o Gabriel vai colocar uma música, ele gosta, gente, como ele fica feliz, é lindo de ver. E esse períodozinho que a gente dá para você se despedir daqueles que estão na transmissão, tá bom, queridos? Então, deixa eu dar os avisos aqui, orar, depois dar os avisos, tá bom? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, te louvamos, porque podemos ouvir a sua palavra. Que ela sirva para orientar os nossos caminhos e nos conduzir no centro da sua vontade. Eu abençoo cada pessoa que ouviu ou que ouvirá essa palavra, e que elas possam ter o entendimento alargado, Deus, sobre este assunto, e aqueles que já sabiam possam ser despertados, e aqueles que já estão vivendo possam ajudar outros a viver.
em nome de Jesus, que a igreja entenda que nós precisamos desesperadamente do discipulado de Cristo em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Avisos importantes para a sequência aí da nossa igreja online, né, irmãos? Nossa igreja virtual. Vamos completar quase 4 meses de igreja virtual, né? Daqui a pouquinho estamos completando 4 meses. Dia 20. Preste atenção nos avisos. Primeiro, amanhã é dia do clamor. Ah, pastor, dia do clamor, sexta-feira não. Dia do clamor é todo dia. Todo dia a gente tem que clamar. Porque todo dia tem um troço que aflige a alma da gente, né? Eu mesmo às vezes vivo afligido aqui. Porque tem algumas coisas aí que tem acontecido que é 1 ou 2 novidades por dia, né? Mas enfim. Então amanhã você separa um tempo para orar pela comunidade Cristã Redenção. E quais são os motivos de oração? Eu sempre tenho dito, você pode orar por aqueles pedidos compartilhados na reunião de oração na terça. Todos eles estão escritos lá no Face. Nós não colocamos a reunião de oração no YouTube. Está no Face. Se você for lá, você acessa nos comentários. Acessa, né? Consegue acessar, né, Elza? Acessar os pedidos de oração do pessoal e você pode orar por eles. Além desses pedidos, nós enviamos também logo cedo 3 motivos de oração que nós separamos para que a igreja ore também. Então, qual é o nosso desejo? É que cada vez mais pessoas da comunidade Cristã Redenção possam se unir neste propósito. Nós possamos nos unirmos e nos identificarmos em oração pelo outro e pela igreja. Então você escolhe um tempo, tá bom? Amanhã, né? De manhã, de tarde, à noite, é com você. 5, 10 minutos, o tempo que você precisar. Tem gente que gosta de orar bastante, fica 2, 3 horas. Tem gente que ora 10 minutos, não importa, irmãos. O que realmente conta na oração é se o seu coração está alinhado com o Senhor. É isso que conta, né? O resto, às vezes a gente falar muito, às vezes não resolve nada, se o coração não está alinhado com Deus. Então, reserve esse tempo, né? Eu quero já pedir, porque eu não coloquei nos pedidos de terça, mas eu quero insistir sempre. Por favor, ore por nós, né, irmãos? A gente está aqui desse lado, e às vezes eu até me esqueço mesmo de pedir oração por mim, pela minha família, né? Ore por nós, ore por mim, pela Elza, pelo Gabriel. Nós estamos trabalhando, nos empenhando para oferecer o melhor para a igreja nesse momento tão difícil. Às vezes é pouco mesmo, às vezes a gente não tem condições de ir além disso. É o nosso melhor. É o nosso melhor que nós estamos entregando para Deus e para vocês, né? Então ore por nós. Lembre-se de nós nas orações de vocês, tá bom? Sábado nós temos reunião dos adoles às 18 horas, através ali do Google Meet. Qualquer coisa você entra em contato com algum adolescente da igreja aí, ou com alguém que está trabalhando com os adolescentes, para que você possa participar. E eu, mais uma vez, quero exortar os pais. Se o seu filho não está sendo ministrado na reunião dos adolescentes, e você está indiferente a isso, você está deixando o seu filho ser ministrado por outras coisas. Depois, querido, para você recuperar o tempo perdido, é mais difícil. Entendeu, né? É muito complicado esse negócio. Depois a gente reclama, o filho ficou rebelde, o filho desviou, o filho está fazendo bobagem, está usando droga, está se prostituindo, sei lá, fazendo o quê? Ah, a menina arrumou o filho, o cidadão arrumou o filho, sei lá o que ele fez. E aí fica lá chorando pelos cantos. Não vai adiantar. Então investe no seu filho. E quando eu falo investir no seu filho, não investe só nele, fazendo ele participar das reuniões de sábado. Investe nele, ministrando o evangelho para ele, incentivando e às vezes até mesmo cobrando. Essa minha risadinha foi pro Gabriel, que está sentado ali. Cobrando, falando para ele, você já leu a Bíblia hoje? Você leu o que você tinha que ler? Então a gente tem que fazer isso. Ele lê a palavra, a Elza gasta tempo às vezes com ele, ensinando ele, porque a Elza é a teóloga da família, então ela ensina as coisas da teologia. Eu já sou mais do conselho de sentar, aconselhar algumas coisas, né? A gente vai dividindo as tarefas e a gente vai se entendendo. Cuide do seu filho, tá bom, querido? Em nome de Jesus. Acho que não, né? Hoje é a quinta, né? Então, irmãos...
Tá. Lembrando que nós vamos colocar à disposição, estou dependendo da Tássia me mandar a lista, assim que ela me mandar a lista do projeto Bom Samaritano, que é o projeto de distribuição de cestas básicas, eu vou colocar à disposição para vocês na linha de transmissão da igreja, ok? E outra coisa importante, tem mais 2 avisos, desculpa, tem bastante aviso, mas deixa eu só dar mais 2. Primeiro, amanhã a devocional é um vídeo, tá? Então, desde semana passada, nós decidimos, uma vez por semana, gravarmos um vídeo para que a devocional seja em vídeo. Então, semana passada gravamos um sobre oração, ou nessa semana gravamos um sobre evangelização, tá bom? Então vai chegar até você, peço que você veja, é um vídeo de 5, 6 minutos no máximo, peço que você veja, que espero que edifique a sua vida e que você faça algo mais. Muita gente não gosta de ler ou tem dificuldade em ler, mas as pessoas têm às vezes disposição de ver um vídeo curto, então por isso estamos tentando fazer esses vídeos curtos, é um desafio, mas a gente quer usar isso como ferramenta de evangelismo. Compartilha, irmão, manda. Às vezes a gente manda meme, estou falando sério agora, manda meme, compartilha um tanto de bobagem na internet. E às vezes a gente deixa de compartilhar a palavra de Deus e outra, até assuntos que são importantes para a sociedade brasileira. Então, pelo amor de Deus, se desperte. Nós estamos num momento que não dá para a gente ficar brincando só não. É legal, eu gosto de ver aqueles vídeos de cachorrinho, amo. Amo aqueles vídeos de cachorrinho, sério, de bichinho. Nossa, eu fico feliz de ver aquilo. Às vezes eu paro para ver aqueles videozinhos que mostram de como as coisas são feitas, já viu? Que o pessoal mostra, eu paro e fico olhando aquele negócio, tão legal. Mas irmãos, não é tempo disso. Desculpa, você pode ter um pensamento diferente do meu, tudo bem. É tempo da gente entender o momento que nós estamos no meio de uma pandemia que nós nem sabemos o que vai acontecer. Então temos que divulgar a palavra e trazermos a sociedade para um nível de consciência do que ela precisa fazer. Às vezes você pode até compartilhar uns videozinhos lá, uns memes, não tem problema não. Mas pelo amor de Deus, vai viver disso? Né? Ajuda eu aí. Ajuda o pastor aí, né, filho? Contribui. E o outro aviso é que domingo teremos ceia do Senhor no nosso culto. Nós aqui em casa, você e na sua casa, vamos cear juntos e celebrar a morte e ressurreição do nosso Senhor. Amém? Então, compre já, né? Separe os elementos da ceia, suco ou vinho. Alguns irmãos perguntam assim, pode fazer a ceia com vinho? Eu falei, irmão, seja livre, em nome de Jesus, velho. Ceia raiz. Jesus multiplicou foi o vinho na festa, né? Olha eu já mudando de assunto. Jesus multiplicou o vinho. Aí uma vez um irmão falou assim para mim, mas aquele vinho que Jesus multiplicou não era vinho, era suco de uva. Não, peraí. Vinho é vinho, suco de uva é suco de uva. O vinho é suco fermentado. Então, só para deixar claro aí. Né? Não tem nada a ver isso. Temos ceia, tá bom? No mais, queridos, que Deus nos abençoe, né? Tem motivo de oração, Elza? Arlene está pedindo para a gente orar, é isso? É. Ela diz assim, pastor Arlene, filha da dona Eurides. Está aqui, transmissão interrompida. Vê ali, filho. Mas é pergunta? Não, pode ser nada não. Pastor, peço oração por um jovem que se encontra com câncer, ele só tem 18 anos. Que os irmãos também ajudem em oração por essa sua família. Amém. O nome dessa jovem é Isabelle. É uma jovem. Amém? Então, vamos orar agora pela Isabelle e encerrarmos esse tempo, tá bom? A transmissão está acontecendo aí, eu não sei. Então vamos orar então. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer essa oração juntos, tá bom? Depois, Elza, anota esse pedido naqueles papeizinhos lá que nós anotamos. Está dentro da minha Bíblia lá, aquela fininha. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor, Deus, a vida da Isabelle. Deus, uma jovem de 18 anos já enfrentando, Deus, um grande desafio que é o câncer. Eu quero orar por cura, em nome de Jesus. Quero orar pelo milagre do Senhor. O Senhor nos deu autoridade. E essa autoridade é para que nós manifestemos o reino do Senhor. E eu oro para que
em nome de Jesus, o reino do Senhor se manifeste na vida da Isabelle e ela seja curada. Que ela, Deus, passe por esse processo, Deus, e saia bem de tudo isso. Nós abençoamos a vida da Isabelle essa noite, na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe. Tenha um ótimo final de semana. Domingo vamos celebrar a ceia do Senhor juntos, tá bom? Beijo para vocês. Amamos vocês, tá bom? Deus abençoe, irmão. Preciso ser mais louco pra entender. Eu quero perder pra encontrar. Quero ser mais forte ao enfraquecer. Quero deixar de